Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo professor Eduardo Lucena, sou professor da Universidade Federal de Alagoas. Estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre métodos de avaliação de impactos ambientais e também suas aplicações. Através deste QR Code, vocês terão acesso ao meu site, onde lá vocês encontrarão diversos materiais de aula. Bom, inicialmente, é importante frisar que os impactos no meio ambiente provocados por uma atividade no empreendimento, eles podem ocorrer de maneira diferenciada nas distintas fases. Na fase de planejamento, na fase de instalação e na fase de operação. É muito importante que durante essas três fases se faça um levantamento dos impactos ambientais relacionados ao meio físico, o ar, água, o solo, no nosso meio biótico, fauna e flora, e também no nosso meio antrópico ou socioeconômico. E para se fazer a avaliação dos impactos ambientais, nós devemos classificar os impactos quanto à sua natureza, duração, abrangência, temporalidade, reversibilidade e magnitude. E com isso nós teremos a nossa avaliação de impacto ambiental. É muito importante frisar que para a gente definir o impacto ambiental, primeiramente nós temos que entender quais são as atividades daquele empreendimento ou daquela ação que está trazendo alguns impactos ambientais, tá? Para que depois desta definição de atividades, nós definimos os aspectos para, por fim, chegarmos no impacto ambiental. Então, há um conflito, às vezes, de conceitos entre aspectos e impacto ambiental. Para ficar melhor, nós vamos dar alguns exemplos. Então, aqui eu tenho alguns enunciados e nós vamos discutir agora o que cada um representa, tá? Então, a sigla AT vai ser atividade, AS aspecto e M impacto. Então, nós temos aqui o primeiro, curtimento de peles. O curtimento de peles é o que, pessoal? O que é que vocês acham? O curtimento de peles é uma atividade, tá bom? O próximo, descarte de resíduos sólidos. O descarte de resíduos sólidos ele é um aspecto, tá? Prestem atenção. O aspecto descarte de resíduos sólidos ele pode ser oriundo de uma atividade que gerou resíduos sólidos. E o impacto seria a contaminação do solo, tá? O próximo, alteração da qualidade da água do lençol freático. É um impacto. Né? Então, nós podemos ter o lançamento de algum efluente não tratado nas águas subterrâneas, podendo trazer uma alteração da qualidade da água. O próximo, a alteração do uso do solo. É um impacto também. O manuseio de produto. Já o manuseio de um produto é uma atividade. A manutenção de veículos também é um exemplo de uma outra atividade. E vazamento potencial, tá? O que é que vocês acham? O vazamento potencial ele é um aspecto que pode causar um impacto, que seria, por exemplo, a alteração da qualidade da água superficial ou no lençol freático. Emissão de gases de escape. A emissão de gases de escape é um aspecto que pode trazer um impacto à poluição atmosférica. Tá? A contaminação do solo ou da água é um impacto, beleza? E a redução da poluição do ar também é um impacto positivo neste caso, tá? Nós não temos apenas impactos negativos, nós também podemos ter impactos positivos. Bom, então diante disto, nós temos uma gama de possíveis métodos de avaliação de impacto ambiental. E aqui eu vou listar para vocês os principais. O método ADOC é um dos métodos também bastante utilizados. Nós também temos a listagem de controles simples, descritivas, escalares e escalares ponderadas. Também nós temos as matrizes de interação, as redes de interação ou diagramas de sistema, a superposição de cartas e os modelos de simulação. E aí vocês podem perguntar para mim, professor, e qual que é o melhor? Tá?
Qual que é o melhor desses métodos para a gente utilizar? Não existe o melhor método, cada um tem as suas vantagens e desvantagens. A dica que eu dou é, utilize mais de um, tá? Um pode complementar o outro. E a gente vai ver, ao longo dessa videoaula, a importância de cada um. Vamos falar um pouco sobre o primeiro método, o método ad hoc. Ele consiste em uma reunião de um grupo de especialistas. E cada especialista tem uma formação diferenciada. Portanto, montando uma equipe multidisciplinar para avaliar os impactos ambientais de um empreendimento. Então, nós podemos ter um especialista do meio físico, um outro especialista do meio biótico e um outro especialista do meio socioeconômico. Pode ser considerado como um método indicado para uma análise prévia dos impactos prováveis de um projeto, sendo útil para a definição da melhor alternativa a ser adotada. Tá bom? Então, ele pode ser um precursor de um outro método. Como aplicação, ele tem uma avaliação rápida, como vantagens, uma rapidez e baixo custo, porém ele tem como desvantagem um alto grau de subjetividade. Um outro método bastante utilizado é a listagem de controle, ou o famoso checklist. Apresenta uma relação dos impactos mais relevantes de um empreendimento, podendo associá-los às características ambientais afetadas e às ações que os provocam. Essas listagens também podem constar de uma simples relação de impactos, como também atribuir pontos aos mesmos de forma a indicar sua magnitude, ou ainda fazer uma comparação entre diversas alternativas para um empreendimento. A listagem também elas podem ser apresentadas na forma de questionário. Como aplicação, nós podemos aplicar este método para um diagnóstico ambiental até a comparação de alternativas. Principais vantagens: uma memorização de todos os fatores e, como desvantagens, não identifica os impactos diretos, indiretos, as características temporais e dinâmicas dos sistemas. Aqui nós podemos exemplificar um checklist através de um questionário de um impacto de um projeto sobre vetores de doença. Então aqui vocês podem montar questões para serem aplicadas e posteriormente ter o resultado destes impactos. Uma outra aplicação, nós temos essa tabela, onde a gente tem aqui nessa primeira coluna os impactos ambientais e nas outras colunas à direita as fases de cada impacto. Então, por exemplo, na fase de planejamento, nós vamos ter um impacto que seria a melhoria da economia local e regional. Então, tal empreendimento pode trazer benefícios ou não na melhoria da qualidade da economia local da região. E os outros impactos listados nas fases de construção e operação do empreendimento. O método, sem dúvida, mais utilizado e mais conhecido são as matrizes de interação. Essas matrizes elas associam as ações de um empreendimento às características ambientais de sua área de influência, através de uma listagem bidimensional. Na quadrícula de interseção dos dois eixos, são assinalados os impactos ambientais que devem ocorrer, avaliando-se os mesmos quanto ao tipo, magnitude, duração, enfim. Aqui eu tenho um exemplo de uma matriz de interação de um aterro sanitário. Tá? Então nós podemos verificar as ações propostas listadas na primeira coluna, né? E na linha superior as características ambientais do meio físico, do meio biótico e do meio socioeconômico. E nas quadrículas a avaliação. Para este caso, foi levado em consideração o tipo de impacto como positivo ou negativo, pelo sinal menos e mais, e também uma outra característica de intensidade do impacto, A alta, M média e B baixa. Então, como exemplo, nós temos, por exemplo, a difusão da notícia da implantação de um aterro sanitário. Então, onde esta ação ela vai impactar? Nós podemos listar o impacto, por exemplo, no meio socioeconômico, no meio antrópico, do valor patrimonial, ou seja, os imóveis naquela região poderão sofrer um impacto negativo de média intensidade. Tá? Mais um exemplo interessante. No aterro sanitário, nós temos a geração de gases. E quando se tem um sistema de drenagem dos gases, de captação dos gases, nós podemos afetar o meio físico, o ar,
na questão dos gases de forma positiva alta. Tá? Então, este aqui é só um exemplo de uma matriz de interação. Nós temos outras diversas matrizes que podem incorporar também outras características de impactos ambientais, além do tipo e da intensidade. Como aplicação, ela é utilizada na identificação de impactos diretos. Como vantagem, ela apresenta uma boa visualização, simplicidade e baixo custo. Porém, existem algumas desvantagens. Ela não identifica os impactos indiretos, as características temporais e dinâmicas dos sistemas, e também há uma subjetividade na magnitude. Um outro método bastante utilizado são as redes de interação, ou diagramas de sistema. Através das redes de interação é possível relacionar uma sequência de impactos. Então, ela é muito interessante, a partir de uma determinada ação. Neste método, são utilizados diagramas, gráficos ou fluxogramas, mostrando a cadeia de modificação que ocorre, ou seja, os impactos diretos e indiretos que podem resultar de um empreendimento. Nós podemos aqui citar como exemplo o diagrama indicando a consequência do processo de urbanização sobre os processos de escoamento de águas superficiais. Na realidade, eu vou trocar o termo urbanização por uso e ocupação irregular, tá? Desordenado do solo. Então, se a gente tem um uso e ocupação desordenado do solo, nós vamos gerar a impermeabilização do solo. Com isso, eu vou ter uma redução da taxa de infiltração de água no solo, aumentando o escoamento superficial, aumentando o aporte hídrico para os cursos d'água, tendo um aumento rápido da vazão dos cursos d'água, trazendo danos e perdas econômicas à sociedade. Uma outra aplicação da rede de interação, que nós podemos citar como exemplo, é um diagrama indicando algumas consequências sociais da implantação de um grande projeto. Então imagine você que tem uma grande indústria ou uma grande obra civil que vai ocorrer aí na sua cidade. Com isso, necessariamente, vai atrair pessoas em busca de empregos e oportunidades. A atração de mão de obra para a construção ela é muito grande. Com isso, nós podemos ter um impacto significativo no aumento da demanda de serviços de saúde daquele município, daquela região. Tá? Atraindo pessoas em busca de empregos e oportunidades, nós podemos ter também a ocupação de áreas para a moradia de populações de baixa renda, trazendo como consequência o lançamento de resíduos sólidos e esgotos não tratados no meio ambiente. Com isso, promovendo a poluição hídrica e degradação das condições sanitárias dos corpos hídricos, fazendo com que haja um aumento da incidência de doenças de veiculação hídrica, trazendo lá um impacto no aumento da demanda por serviços de saúde daquele local. Aplicação, determinação de impactos diretos e indiretos. Vantagens do método, nós temos a abordagem integrada de impactos e interações. E como desvantagens, não detecta a importância relativa dos impactos, aspectos temporais e espaciais e dinâmicas dos sistemas. Um outro método bastante utilizado é a superposição de cartas. Então, esse método consiste na elaboração de vários mapas de uma mesma área, cada um destacando um aspecto ambiental, como a gente pode ver nesta ilustração. Um mapa de base, de relevo, de hidrografia, dos municípios, do uso da terra, rodovias, entre outros interessantes. Pode-se identificar as áreas de maior valor ambiental, nas quais os impactos são mais significativos. Este método tem sido muito utilizado no planejamento territorial, diagnósticos ambientais e definição de locais adequados para a implantação do empreendimento. Então, por exemplo, aterros sanitários é um método muito utilizado na determinação do local mais adequado para se implantar os aterros sanitários. Ele é aplicado em projetos lineares e diagnóstico ambiental. Ele apresenta vantagens como uma boa visualização e exposição de dados, mas também tem desvantagens. Resultados também podem ser subjetivos, não quantifica a magnitude, difícil interação de dados socioeconômicos, não considera a dinâmica dos sistemas. Um outro método também utilizado são os modelos de simulação. Eles são utilizados para simular o comportamento de determinado sistema ambiental, após uma ou mais modificações provocadas no mesmo. É um método que pode apresentar bons resultados para a previsão de determinadas situações específicas, como, por exemplo,
a autodepuração de um recurso hídrico. Então, imagina você o lançamento de um esgoto lá num recurso hídrico e você pode utilizar esse método para prever a degradação deste resíduo, deste efluente, ao longo do rio. Também é muito utilizado na dispersão de poluentes atmosféricos, entre outros. Aqui nós temos uma ilustração que mostra a simulação de um poluente atmosférico através de um modelo gaussiânico, onde nós podemos prever a distância de propagação dessa pluma e até mesmo a concentração do poluente. Ele é aplicado no diagnóstico e prognóstico da qualidade ambiental. Como vantagens, ele considera a dinâmica dos sistemas, interações entre fatores, impactos e variáveis temporal. Porém, ele pode ter desvantagens, custo elevado, representação da qualidade imperfeita também, muitas vezes pelas condições de contorno que têm que ser adotadas por falta de informações de diagnóstico do local. Então, esta nossa videoaula, ela teve como base essas referências, destacando o livro do Luiz Henrique Sanches, Avaliação do Impacto Ambiental, Conceitos e Métodos, da editora Oficina de Texto. E é isto, pessoal. Muito obrigado e até uma próxima videoaula.